Lucas 23, 42 e 43 diz: E acrescentou Jesus. E acrescentou, 2 pontos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, satisfeitos, alegres, felizes e radiantes, aqui nos encontramos na tua presença doce e poderosa, para te louvar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer e na beleza da tua santidade te adorar. Fala com teu povo de forma clara, objetiva, direta e poderosa. Alimenta nossas almas, que não saímos daqui da mesma maneira que chegamos, mas que sejamos tocados e abençoados pelos céus. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Jacó sonhou 2 sonhos. José também sonhou 2 sonhos. O faraó, rei do Egito, também sonhou 2 sonhos. Na prisão, José interpretou 2 sonhos. Contabilizando, foram 8. Eu disse que foram 8 sonhos. 2 de Jacó, 2 de José, 2 de Faraó, 1 do copeiro e 1 do padeiro. A trajetória de José, nesse contexto, você contabiliza 8 sonhos. O primeiro a sonhar é Jacó. E Jacó, ele sonha no momento mais complicado e difícil da sua vida. Por quê? Porque ele toma o direito de primogenitura do seu irmão, o Esaú, e a Bíblia diz que Esaú, com raiva, deseja matá-lo. Então, a sua mãe, Rebeca, lhe orienta e lhe aconselha a fugir e ir para a casa do seu tio Labão. E quando ele está fugindo pelo meio do mato, pelo deserto, ele para a noite para dormir no matagal. Se você não sabe, a Bíblia diz que o Jacó era um homem de casa, ele gostava de ajudar a Rebeca em casa. Já o Esaú era homem de caça, do mato, que dormia na mata, no breu, no escuro. Jacó não. Então, se fosse o Esaú que estivesse fugindo, dormir no mato para ele era fichinha, mas para Jacó não. E Jacó, nessa situação preocupante, assustado, com medo, receoso, ele sonha. Deus faz ele sonhar. Você ainda não entendeu, mas eu vou começar a revelação. Deus está dizendo que vai ser exatamente no momento difícil e complicado da sua vida que o sonho vai aparecer, que ele vai te fazer sonhar. No momento que você pensa que está tudo acabado, tudo destruído, que você está correndo risco de morte, Deus vai te fazer sonhar. Aí a Bíblia diz que ele deita-se a dormir, põe uma pedra como travesseiro, e quando ele está dormindo, ele sonha. E no sonho de Jacó, ele vê uma escada que vem dos céus e topa na terra. Ela é do céu até na terra e é da terra até o céu. E a Bíblia diz que ele vê os anjos do Senhor que sobem e descem sobre essa escada. Essa escada, ela tem um nome. O nome dessa escada é Jesus de Nazaré. Porque quando Natanael é trazido por Felipe para ser apresentado a Jesus, e Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, aleluia. O Natanael fica preocupado, espantado. E onde é que esse homem conhece?
Aí ele diz: antes que Felipe fosse te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Ele se prostra e adora Jesus, chamando de Senhor e de Deus. Aí Jesus Cristo: você está admirado com isso? Após daqui para frente, você vai ver os céus se abrir, vai ver os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é a escada. E nessa escada não só sobe os anjos, nem desce os anjos, mas se você nessa noite tiver fé e começar a caminhar por essa escada, você também vai chegar na presença de Deus, porque ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Pois bem, quando Jacó se acorda do sonho, ele usa uma frase que é conhecida por todos nós. Ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Parece que esta expressão de Jacó também ecoa na atualidade, porque tem gente que vem para o culto, vem para a igreja, vem para o templo e parece que não entendeu que Deus está neste lugar. Parece que fala as mesmas palavras de Jacó: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Pois na noite desse dia você vai ter a certeza, a realidade, a convicção que aqui não está simplesmente um homem com título de pastor, ou um grupo com título de obreiros, ou um grupo com nome de mocidade, de senhoras e membresia. Neste lugar se manifesta, se revela, aleluia, e desce a glória e a presença de Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se isso é verdade e você acredita, então não fica aí, aleluia, olhando para mim assustado. Abra a sua boca e adore a Jesus de Nazaré, porque ele está presente na casa. E quando Jacó se acorda e tem esse sonho, ele faz um voto para o Senhor e diz que se o Senhor levar em paz e o trouxer em paz, ele vai ser fiel, vai dizimar, vai andar na presença do Senhor. Este é o primeiro sonho. O segundo sonho de Jacó é quando ele chega na casa do seu tio Labão, que é irmão de Rebeca, filho, aleluia, claro, do pai deles, é óbvio, aleluia. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele chora de felicidade, mas ele se apaixona por uma menina chamada Raquel, e Raquel é prima de Jacó, aleluia. A Bíblia dá a entender que não é proibido o casamento entre primos. É óbvio que é bom ter cuidado, ninguém sabe a genética que acontece. Aí o Jacó se afeiçoou de Raquel e disse assim, aleluia: eu quero a mão de Raquel para com ela me casar. O Labão disse: é melhor que ela case com você do que com um estranho. Mas o dote, qual é o dote que eu tenho que dar por ela? Perguntou Jacó. Aí Labão disse: você vai ter que trabalhar 7 anos, aleluia, pela mão da menina, só vou dar pão e água, aleluia. Todo o seu trabalho, o seu salário vai ser Raquel. Ele trabalha os 7 anos, aí quando chega a noite da núpcia, não tem luz elétrica, não tem energia, é no breu. Aí a Bíblia diz que ao invés do Labão levar Raquel, levou a Leia, ou Lia, e a Raquel era mais bonita do que Leia, mais bonita do que Lia. Aí quando o dia amanheceu, que o Jacó olhou para Raquel, pensando ele ser Raquel, percebeu que era Leia. Ele disse: o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Meu tio, o senhor me enganou. Ele disse: é, porque você também enganou o seu pai. Você vestiu a roupa de Esaú, botou pelo de ovelha no corpo, aleluia, e foi lá se disfarçando, dizendo: pois é, a Bíblia diz que tem a lei da semeadura, é a lei do bumerangue. Tudo come planta, ele colhe. Tudo come planta, ele colhe. Tudo que você semeia, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Eu não sei o que é que você está plantando na sua vida. Eu não sei o que é que você planta na noite desse dia, mas eu espero que você esteja plantando o amor, a união, aleluia, a felicidade, a paz, a vitória, a bênção, porque com certeza o Eterno vai descortinar os céus e vai fazer a bênção descer sobre a sua vida. Pois bem, depois que ele casou-se também com Raquel, ele trabalha durante 20 anos para o tio Labão. Aí de repente o tio diz: mas agora qual vai ser o teu salário? Já trabalhasse 14 e agora como é que vai ser o seu salário? Aí o seu tio disse assim: vamos fazer um acordo aqui, olha só, as ovelhas que nascerem malhadas, essas serão o teu pagamento. Louvado seja Deus. Só que as ovelhas malhadas do rebanho de Labão
eram ovelhas desnutridas, anêmicas, fracas, doentes. Aí o Labão disse: as crias das, aleluia, listradas serão o teu pagamento. Aí a Bíblia diz que Jacó teve mais um sonho, e no sonho ele sonha, aleluia, e ele vai à beira do ribeiro, à beira do poço, pega, aleluia, umas varas, uns galhos, tira umas ripas e coloca para as ovelhas beberem, aleluia. E quando as ovelhas iam beberem, que olhava, aleluia, para aquelas varas, elas, aleluia, concebiam, ficavam buchudas. É bicho que fica buchudo, não deve ficar grávida, viu? Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando dava cria, aleluia, os novilhos, as crias eram robustas, era saudável. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que alguém vai querer fazer um projeto contra a sua vida, para você ser destruído, para você ser desgraçado, para você ser jogado na sarjeta, para você ser jogado na lama, no lixo, para você perder tudo que você tem, para você ficar acabado e destruído. Mas Deus está dizendo na noite desse dia, de forma clara, explícita e poderosa, que Ele vai entrar no negócio, e o projeto de destruição vai se transformar em um projeto de construção. O projeto de maldição Ele vai transformar em um projeto de bênção. O projeto de fracasso Ele vai transformar no projeto de sucesso. O projeto de derrota Ele vai transformar no projeto de vitória. E se tu acredita nesse Deus que é poderoso para quebrar as correntes, os grilhões, as amarras, tirar da sarjeta, do motor, do lixo, transformar, aleluia, o cativeiro em bênção e milagre, a tempestade em bonança, pode abrir a boca e adorar Jesus de Nazaré, porque Ele está na casa. Louvado seja Deus. Esse é o segundo sonho de Jacó. Você conhece a história. Jacó sai da casa do Labão, gera 12 filhos e uma filha, e gera 2 filhos de Raquel, a quem ele muito ama. O primeiro é José, e Jacó tem um amor especial por José, um amor diferenciado. Lhe faz até uma túnica de cores variadas, uma túnica colorida, uma túnica arco-íris. Aleluia. Só que um dia a Bíblia diz que eles estão sentados à mesa para jantar. Aí o José disse: eu sonhei um sonho, e eu quero contar o sonho. Aí disseram: conta o sonho. Ele disse: eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo. Aí o meu feixe de trigo ficou em pé, e o feixe de trigo dos meus irmãos se curvaram diante do meu feixe. Aleluia. E eles ficaram olhando espantados. A Bíblia diz que a Raquel guardava aquilo no coração, aleluia, e Jacó assuntava o sonho. Aí quando foi no dia seguinte, ele disse: eu tive outro sonho. Que menino para sonhar! Parece que vive no mundo das luas, parece que não tem juízo, parece que é um cabeça oca. Não, meu filho, é porque quem é crente sonha. Quem é crente acredita no milagre, acredita na vitória. Aí disse: eu tive outro sonho de ontem para hoje. Conta o teu sonho, menino. O José está com oportunidade para contar o sonho. Aí José se levanta e diz: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí o Jacó disse: eu tenho que falar. Menino, disse Jacó, tu quer dizer que eu, teu pai, que representa o sol, a lua que representa a tua mãe, e as 11 estrelas que representam os teus irmãos, nós vamos nos curvar perante tu, bonitinho? Que conversa é essa, rapaz? Mas a Bíblia diz que a Raquel guardava tudo no coração. Aleluia. Os 2 sonhos de José. O tempo passa, os filhos de Jacó estão cuidando das ovelhas. Aí o Jacó chama José e diz: vai ver como é que estão os teus irmãos. Ele vai, e quando ele encontra os irmãos, ele vem longe. Os irmãos olham para ele, lá vem ele, o sonhador. Lá vem ele, é tanta coisa. Porque eu quero que Deus me use.
Ele tem cheio de sonho. Eu quero ser cheio. É o sonho. Eu quero falar com autoridade. É todo cheio de sonho. Não, eu tenho vontade de quando Deus me pegar, me encher, me usar. Aí alguém fica olhando, entronchando a boca, dando beijinho de ombro, aleluia. Ei, mas tu vai ver Deus levantar, tu vai ver Deus usar, tu vai ver Deus fazer. Aí eles pegaram José, aleluia, e disseram, vamos matá-lo, e a gente vai ver o que vai ser dos sonhos dele. Mas de repente tinha uma cisterna vazia, jogaram José dentro da cisterna, esperando o momento de matar. Mas a Bíblia diz que o Rúben, que é o mais velho, é o responsável, ele não quer matar o José, ele sai para resolver alguma coisa do rebanho. Aí a Bíblia diz que os ismaelitas, os amalequitas vão passando, aí eles tiram José, aleluia, da cisterna e vendem José como escravo. Aí o Rúben diz, e agora como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai dizer para o nosso pai que o Jacó já não existe, ou melhor, que o José já não existe? Aí um teve uma ideia, aleluia, porque quem não sonha, irmão, tem ideia. Quem é crente sonha, quem não sonha tem ideia, e às vezes a ideia não vem de Deus. Aí eu tive uma ideia, vamos pegar a roupa de José, a túnica de cores variadas, a túnica arco-íris, a gente vai rasgar ela, cortar, a gente mata aqui um cordeiro, mela com sangue e leva para o nosso pai, e a gente pergunta se ele reconhece de quem é a túnica. Aí pegaram a túnica de José, rasgaram, esmiuçaram com raiva, aquele bestão, aquele bobão, agora eu quero ver, rasga a túnica dele, parte a túnica dele. Você pode até rasgar a túnica, mas eu quero ver você rasgar o sonho. Você pode até rasgar a túnica, mas eu quero ver você rasgar o projeto. Você pode até rasgar a túnica, mas eu quero ver você rasgar o propósito. Você pode até rasgar a túnica, mas eu quero ver você rasgar o que Deus determinou. Está determinado pelos céus, está determinado pelo Criador. O Senhor já decretou, carimbou e assinou, e vai se cumprir, queira Satanás ou não. Rasga ou não rasga a túnica, a promessa vai se cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia! Aí quando deram a túnica de cores variadas para o Jacó, Jacó pegou e começou a chorar de forma copiosa. Meu filho morreu, uma besta fera o devorou, uma besta fera o comeu, e agora? Não tem nem os restos mortais dele para a gente sepultar. Que tristeza, que dor, que angústia. E José é levado para o Egito. Lá no Egito, ele é levado para o mercado de escravos. Aí vem Potifar, vem também a esposa de Potifar. Olha para José e diz, eu quero aquele. Compram José como escravo, levam José para a casa de Potifar. Ele começa como, aleluia, um servo comum, um servo pequeno, um escravo ralé, lá de baixo, aleluia. Mas ele é responsável nas coisas pequenas, aleluia. Não, irmão, Deus diz assim, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Tem gente que quer ser responsável só nas coisas grandes, importante não. Para você ser fiel, obediente e dedicado nas coisas grandes, você tem que aprender primeiro nas coisas pequenas. Vá sendo obediente nas pequenas, vá sendo fiel nas coisas pequenas, vá devagarzinho, vá de pouquinho. Aí Deus vai olhar que você tem responsabilidade nas coisas pequenas, ele vai te colocar nas coisas grandes. Eu vou abrir um parênteses aqui, Jesus está mandando falar, eu falar. Tem gente que diz assim, eu só ganhei R$10, porque eu vou dar o dízimo de R$10, R$1, eu fico até com vergonha. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar, aleluia. Eu vou abrir portas, janelas e portões e portais e vou te exaltar na terra, aleluia. Aí levaram José para a casa de Potifar, e está lá trabalhando, e onde ele coloca a mão, Deus abençoa. Porque quem sonha, irmãos, aleluia. Onde José coloca a mão, onde José trabalha, onde José fica responsável, o negócio prospera. De maneira tal que o Potifar disse, eu tenho que colocar esse menino como o mordomo da minha casa, responsável de tudo por tudo. E ele ficou lá responsável de tudo por tudo. Mas a Bíblia diz que de repente a mulher de Potifar, cheia de demônio, com barriga até no miolo do olho, eita miserável, aí olhou para José e disse, que crente bonito, é bonito mas é crente, aleluia, glória a Deus. Aí olhou assim e disse, é solteiro, ele não vai escapar não, aleluia, vou chegar junto, aleluia. Aí botou uma lingerie, é assim que diz, não sei, né? Aí, eita, quando José foi entrando, ela estava na cozinha toda, ele virou o rosto, saiu de perto. Não, rapaz, vem aqui, não, você vai para lá, dona Maria, eu sou de Deus. Aí ela disse, esse menino é diferente, aleluia. Esse menino, o que é que ele tem?
Aqui todo mundo que chega, que eu vou com a cara dele que eu gosto, em 2 tempos eu derrubo ele, em 2 tempos ele está na minha cama, em 2 tempos o negócio vai. O que está acontecendo? O que é que ele tem de diferente? Eu vou dizer o que ele tem de diferente. Ele tem a presença do Espírito Santo do Senhor, ele tem um compromisso com os céus, ele tem um compromisso com o Criador, porque talvez se fosse eu e você, a gente ia dizer assim: estou longe da casa do meu pai, o sonho já está destruído, eu estou aqui vendido e acabado. Sabe de uma? Eu vou cair no mundo, vou tomar cerveja, cachaça, pitu, dreia, mucuri, vou me esbagaçar, vou fumar, vou cair no mundo. Não, José disse: eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e eu tenho que permanecer fiel para que se cumpra a palavra. Aleluia. Mas ela não desiste, ela é endemoniada até o fim. Glória a Deus. Você conhece a história? Ela joga uma calúnia sobre ele, ele vai para o calabouço, está preso. De repente o padeiro e o copeiro de Faraó desobedecem às ordens. Faraó manda prendê-los. Quando eles estão lá na cadeia, eles sonham. O padeiro sonhou um sonho, o copeiro também sonhou um sonho. Aí o copeiro contou o sonho para José. Disse: eu sonhei com uma videira, e eu arrancava 3 galhos da videira, pegava a sua uva, espremia no copo e dava o vinho para Faraó beber. Aleluia. Aí José disse: olha, os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias Faraó vai mandar tirar você aqui da cadeia e vai lhe colocar novamente na sua posição, na sua função. Não deu outra, aleluia. Aí a Bíblia diz que quando o padeiro ouviu a interpretação do sonho do copeiro, contou o sonho dele para José e disse: eu também sonhei. Eu sonhei que na minha cabeça tinha 3 cestos de pão, e o cesto que estava na minha cabeça vinha as aves do céu e comia o pão que estava dentro do cesto. Aí José disse: eu vou interpretar também, não sei se você vai gostar, aleluia, porque a interpretação não é do homem, a profecia não é do homem. Se Deus mandar falar bênção, é bênção. Se Deus mandar falar castigo, é castigo. Se Deus disser que vai ser vitória, é vitória. Se Deus disser que vai derrotar, é derrotar. Se Deus disser que vai curar, é cura. Se Deus disser que vai matar, mata. E pronto, acabou, ele é Deus. Aí ele disse: eu vou dizer para você, os 3 cestos também representam 3 dias. Daqui 3 dias o Faraó vai te tirar aqui da cadeia, vai te levar para fora, vai te pendurar na madeira e vai te matar. Não passou 3 dias direito, se cumpriu os sonhos do padeiro e do copeiro. Aí a Bíblia diz que José chegou para o copeiro e disse assim: ô meu amigo, quando tu estiver lá ao lado de Faraó, na tua posição, lembra-te de mim. Só são 2 passagens na Bíblia que alguém pede para ser lembrado. Uma é a do copeiro e a outra é que eu li. Eu disse que você tinha paciência que eu ia chegar lá. Aleluia. Aí 3 dias se passaram, lá está o copeiro, aleluia, servindo a Faraó e o padeiro sepultado. Mas preste atenção no que eu vou falar, porque isso me chamou a atenção, e foi exatamente com esse pensamento, ou aleluia, que eu resolvi trazer essa palavra. Veja, veio o copeiro e o padeiro, eles são egípcios. Em língua simbólica, eles são pecadores, eles são do mundo, e eles vêm para a cadeia, aleluia, porque tinham cometido delito diante do rei. E lá na cadeia ele sonha, aleluia. E quando ele sonha, louvado seja Deus, José interpreta os sonhos. Só que ninguém interpretou o sonho de José. O Jacó falou por longe: menino, tu quer dizer que a gente vai se prostrar? Ninguém interpretou o sonho de Jacó, ou melhor, de José. Jacó foi que deu uma palavra lá por longe, tentando entender. Mas José interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E 3 dias depois, o sonho do padeiro e o sonho do copeiro estava se realizando. E o de José? Haja tempo! Já viu, irmãos, que tem gente que às vezes nem crente é, e consegue alcançar o seu objetivo, o seu propósito, e realizar o seu sonho. E você, crente, fica olhando ele receber a bênção e a sua não chega. Aleluia. Final de ano, né? Você doidinho não consegue. Você, na expectativa de comprar aquela televisão 153 polegadas, não tem nem parede que caiba, mas você quer comprar.
Não comprou nenhuma de 14. Aí de repente você vê a laser elétrica, e até nem sei. Insinuante, nem sei se tem ainda. Chegou na casa do seu vizinho, quando abriu o carro, não foi só uma televisão não. Viu a televisão, uma sala de sofá, uma geladeira, um fogão de 6 bocas, aleluia, e você fica olhando. E quando é no carnaval, o seu vizinho tá lá. Eita, e você na igreja, e a bênção não chega. Aí José vê o sonho dos pecadores, dos ímpios, dos egípcios se cumprindo, e o dele nada. Aí ele chega para o copeiro e diz: lembra-te de mim quando tiveres na presença de Faraó. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Aleluia. Lembra-te de mim. Ele se esqueceu. Mas aí lá na cruz, Jesus está ladeado por 2 ladrões. Um censura Jesus, o outro reconhece que é pecador e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O copeiro se esqueceu de José. Jesus Cristo disse: hoje mesmo, aleluia, estarás comigo no paraíso. Ei, o homem vai se esquecer de você. O homem não vai nem lembrar. E talvez você vai ficar revoltado, indignado, pensando que é maldade do homem, que é o homem desprezando, é o homem fazendo pouco caso, mas não é. É porque não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Agora, se Deus disser é hoje, se prepare. Pode se levantar em Chucaveira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Bombagira, Maria Padilha, Maria Mulambo, 7 facadas, enxuga rancho. Pode se levantar Odé, pode se levantar Oxu, em Chucaveira, pode se levantar os demônios, Metratom, pode se levantar Apolion, pode se levantar Lúcifer, pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás. Mas se Deus disse que é hoje que Ele vai te abençoar, se Ele disse que é hoje que Ele vai te renovar, se Ele disse que é hoje que Ele vai te levantar, se Ele disse que é hoje que Ele vai decretar, assinar e vai te dar vitória, se Satanás não sair da frente, ele vai ser esmagado, porque o meu Deus é fiel e vela sobre a sua palavra. Aleluia, Ele está lembrado. Ele está lembrado. Ele está lembrado. Aleluia. O homem vai esquecer. Aleluia. Aí passou-se cerca de 2 anos. Faraó também sonhou 2 sonhos. A Bíblia diz que o primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Depois ele voltou a dormir, pois ele se acordou preocupado. Aí sonhou com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E no outro dia ele queria saber a interpretação do sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Aí a Bíblia diz que o copeiro disse: meu senhor, dos meus pecados me lembro hoje. Aleluia. Quando eu estava na cadeia, tinha lá um rapaz lá da família dos hebreus, um rapaz crente, um rapaz temente. Na cadeia todo mundo respeitava ele, porque ele não gostava de palavrão, ele não gostava de namoro indecente. O negócio dele era reto, comprava e pagava, não andava com 2 palavras, com 2, não. Ele era um menino crente. E eu me lembro que quando eu estava lá eu sonhei, e eu contei o sonho para ele, o padeiro também contou, e do jeito que ele falou aconteceu. Aí Faraó disse: traga esse menino que eu quero conversar com ele. Aí a Bíblia diz que levaram José, aleluia, lá para a sauna. José tomou um banho, José cortou o cabelo, se barbeou, trouxeram uma roupa limpa, bonita, cheirosa para José, porque José ia entrar na presença do rei. E eu não estou falando de Faraó não, você está entendendo do rei que eu estou falando. Quando vai se entrar na presença do rei, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é desbanguelado. Não, na presença do rei tem ética, na presença do rei, aleluia, tem formalidade, na presença do rei tem
tem postura. É verdade que quando o Espírito Santo desce, o doutor perde a etiqueta, o doutor perde, aleluia, o charme. Você pula, você marcha, profetiza, ronca, baba, aleluia, corre, rodopeia, porque quando a presença do Espírito, o rei quer falar com José, aí alguém traz José. Quando José chega na presença de Faraó, Faraó pergunta: é verdade, menino, aleluia, que tu consegue interpretar o sonho? Porque eu tive 2 sonhos e ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi dizer que sobre a tua vida existe um Deus, existe um Espírito poderoso que consegue te fazer entender as coisas. Isso é verdade, eu não posso nada, eu não sei nada, não tenho nada, mas o Deus que está na minha vida, aleluia, pense como eu sou fraquinho, sou mais fraco do que caldo de cheixo, aleluia. Se o caldo do peixe é fraco, imagina do cheixo. Pois é, mas o Deus, aleluia, a quem sirvo, o Deus que está na minha vida, o Deus que está na Assembleia de Deus Vida e Fé, o Deus que está na vida do Geração do Avivamento, o Deus que está na vida do Torre Forte, o Deus que está na vida dos músicos, o Deus que está na vida dos obreiros, o Deus que está na vida da igreja, aleluia. Pense no Deus poderoso. Ele é tão grande e tão majestoso que quando ele entra na guerra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e alguém quer falar besteira, ele se levanta e diz: aquietai-vos, e sabeis que eu que mando nessa bagaça, aquietai-vos, e sabeis que quem manda aqui sou eu, que o Senhor aqui sou eu, que quem tem o poder aqui sou eu. Ele é grande, e ele diz assim: ainda antes que houvesse eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E operando, ele está operando, e operando eu, ele vai operar, e agindo eu, ele vai agir, e trabalhando Deus, ele vai trabalhar, e se levantando Deus, ele vai se levantar, e abrindo a porta, ele vai abrir. E não tem Satanás, não tem no céu, na terra, nem debaixo da terra, que impeça quando ele vai fazer. Aleluia. Ei, então diz para mim o que significa os sonhos. Ele contou, foram 7 vacas gordas que subiam as margens do Nilo. Depois subiu 7 vacas magras. As magras devoravam as gordas e continuava magra. Olha que receita boa, mãe. Eu conheço um pessoal aí que queria comer até topar e não aumentar não quilo. Bezerrinha de Faraó fazia isso. Aí ele disse: 7 vacas gordas, significa 7 vacas gordas. Depois vem 7 vacas magras. 7 anos de necessidade, fome e provação. E vai ser uma coisa tão absurda que não vou nem se lembrar dos 7 anos de bonança, de tão difícil que vai ser. E as 7 espigas gordas e as 7 magras, que as magras comiam as gordas quanto mais magras. É a mesma coisa. Deus simplesmente dobrou o sonho, porque ele manda dizer que tem urgência de cumprir o sonho. Aleluia. Veja, o sonho do copeiro do padeiro se cumpriu primeiro do que o de José. E o sonho de José se cumpriu na sequência dos sonhos de Faraó. Eu estava mais apressado em cumprir o sonho de Faraó do que o de José. Deus estava mais apressado em cumprir o sonho de Faraó do que o de José. Mas não se assuste, não se preocupe. O sonho do padeiro e o do copeiro se cumpriram rápido. O padeiro morreu. Aleluia. Ele dizia que o sonho dele demorava. Aleluia. Pelo menos 20 anos. O do copeiro se cumpriu 3 dias depois. Voltou para o mesmo lugar, fazer o mesmo serviço, fazer a mesma coisa. O de José demorou. Aleluia. Mas ele saiu de prisioneiro, educando para ser governador. Aleluia. Um cargo que nem existia no Egito. Aí Deus fez existir, fez Faraó criar um cargo que não existia, só para exaltar José. Ô glória! Ei, lembra-te de mim, hoje mesmo eu vou fazer acontecer algo que nunca aconteceu, criar algo que nunca foi criado, só para te exaltar, só para te honrar,
Será se alguém acredita nesta palavra? Ou estou simplesmente pregando para as telhas dessa igreja, para as lâmpadas, para os forros, para a cadeira ou quem sabe para a cerâmica? Mas eu tenho para mim que estou diante de uma igreja que acredita no Deus que ainda realiza sonho, no Deus que ainda, aleluia, renova sonho, um Deus que ainda pôs sonho de pé. Talvez você esteja com uma viúva de Naim, que o seu filho tinha morrido, parafraseando, o seu sonho tinha morrido e ela estava levando para o cemitério, aleluia, mas de repente Jesus chegou lá e disse: mulher, eu vou ressuscitar os teus sonhos, eu vou ressuscitar os teus projetos. Talvez você mesmo não está nem acreditando mais, talvez você mesmo já entregou os pontos, já engavetou o projeto, já abandonou o projeto, porque acha que não tem jeito. Chegou muita gente e disse: não tem jeito, não dá certo, não vai à frente, não funciona. Nesta noite o Senhor está renovando o projeto, nesta noite o Senhor está renovando o propósito, nesta noite o Senhor está fazendo, aleluia, um renovo, nesta noite o Senhor está renovando o pacto. Será se alguém está acreditando nessa palavra, Jesus? Ou eu estou falando aqui em vão? Ou o Senhor está mandando eu falar em vão? Será se o Senhor está permitindo que eu fale isso aqui como palavra jogada ao vento perdida? Ou tem alguém aqui nesta noite que está acreditando que o Eterno ainda é grande, ainda é poderoso para quebrar correntes, aleluia, cadeias, grilhões e amarra? Ou será se tem alguém aqui nesta noite que ainda acredita que o Senhor é aquele que ainda cura, que ainda faz milagre? Ei, eu estava ouvindo um cientista dizer que nós estamos vivendo uma época que os alimentos que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos consumindo na internet, está tirando da nossa mente a capacidade de acreditar, a capacidade de crer. Mas há poder no sangue de Jesus. Eu estou diante de uma igreja que ainda crê no batismo com o Espírito Santo, que ainda crê no renovo, que ainda crê na unção dos céus, que ainda crê no Deus que faz milagre, ainda crê no Deus que abre porta, ainda crê no Deus que expulsa demônio, ainda crê no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Será se é verdade? Então abra a boca e dê glória para Jesus de Nazaré. Ramanai, eu estou sentindo Jesus na casa. Ei, hoje mesmo, jovem, é hoje, não é amanhã nem depois de amanhã, é hoje, não é amanhã, depois de amanhã, nem no mês que vem, nem em 2026, no ano que vem, é hoje. O ano ainda não terminou, ainda tem tempo, e Deus está dizendo que é hoje. Hoje Ele te renova, hoje Ele te restaura, hoje Ele te perdoa, hoje Ele te renova, hoje Ele te restaura, hoje Ele te perdoa, hoje Ele te levanta, hoje Ele te enche, hoje Ele te batiza, hoje Ele te capacita, hoje Ele quebra a corrente e as cadeias. Oh, aleluia! Labadai, ei, você que entrou aqui dizendo: eu não consigo ficar em pé. Você que chegou nesta casa dizendo que tem vontade de ser fiel, mas não consegue. Dizendo que tem vontade de ser crente, firme, constante, e não consegue, porque Satanás sempre passa uma rasteira, sempre coloca uma cilada, uma armadilha, sempre lhe derruba. Hoje o Espírito Santo do Senhor, hoje a presença gloriosa, marcante, radiante e poderosa de Jesus que está na casa, hoje Ele te renova. Lamaia shoderema nahasé ripra pra ramanaya su deremanaya racho remanaya seria lava. Ei, não deixe Satanás te enganar, não deixe Satanás te derribar, não deixe Satanás lhe vencer. Não entregue os pontos para Satanás, mas clama aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Clama aquele que morreu, é verdade, foi sepultado, é verdade, mas também ao terceiro dia ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e na terra, e na terra. Ele tem todo o poder no céu, Ele tem todo o poder na terra. Ele manda no anjo, no arcanjo, no querubim, no serafim. Na terra Ele manda no advogado, no prefeito, no vereador, no governador, no presidente, no doutor, no juiz, no delegado, no promotor, no escrivão. Ele manda, Ele tem